Meu nome é Irani Marques, é um nome bem simples, bem curto, né? Nasci em Bom Jesus, do Itabapoana, estado do Rio de Janeiro, a 10 de julho de 1935. E meu pai era José Marques da Fonseca e a Joana Evangelista. Ele era natural de São Sebastião do Alto, no estado do Rio de Janeiro, e a mãe era natural de Ubá, em Minas Gerais. E sou de uma família do interior de Campos, do interior do estado do Rio, né? Bom Jesus e Campos, e uma família de 11 irmãos de trabalhadores sem terra, trabalhavam na lavoura alheia, lavoura de café, lavoura de cana, né? A gente trabalhava em lavoura alheia com muita dificuldade. Em 1947, a minha família se mudou para o Rio de Janeiro. E aí eu fui terminar a minha adolescência, infância e adolescência, residindo numa favela no bairro de Padre Miguel, no Rio. Favela Vila do Vintém. Esta favela é onde se localiza aquela sociedade carnavalesca, a Mocidade Independente de Padre Miguel. E me criei ali com todas as dificuldades que se possa imaginar para alguém que mora num barraco de favela. O local onde a gente residia, quando chovia, chuva forte, ele enchia o barraco e a água chegava ao nível da soleira da janela. A gente às vezes tinha que levantar de noite e subir em cima da mesa para esperar a água baixar. E neste local, dentre as muitas lembranças tristes que a gente tem, está a de que eu perdi 3 irmãs num espaço de 15 dias. Cada uma delas morrendo num sábado. Maria da Penha, Maria da Glória e Irtes. Cada sábado tinha uma criança morta em cima da mesa. Enfim, ali também morreu meu pai, morreu minha mãe. Enfim, é lembrança triste. A gente começou a trabalhar. Eu comecei a trabalhar na lavoura com a idade de mais ou menos 7 anos. Meu pai arranjou uma enxadinha e eu ia ajudar a capinar a lavoura, ajudar a limpar, enfim, fazer alguma coisa. E no Rio de Janeiro, o meu trabalho foi ser, como criança pobre, vender fruta na rua, vender bala em trem, doce, bala em trem de subúrbio, né? A gente pegava o trem, ia até o fim da linha, voltava vendendo bala. Trabalhei em pensões de institutos de construção de obra, até que em 1951, o meu pai me empregou numa loja de tecidos, de confecções, calçados, etc., no centro do Rio de Janeiro. Era uma firma conduzida por elementos de origem libanesa, Júlia Rachid e Irmãos. Ali eu trabalhei até 1955. Em 1955 eu fui trabalhar numa firma Brasil Artes, no centro do Rio de Janeiro, Avenida Rio Branco, ficava bem em frente ao antigo Palácio Monroy, o Palácio do Senado. Trabalhava no 12º andar daquele edifício. Por coincidência, o edifício chama São Borja. Eu presenciei ali o episódio da morte de Getúlio em 1954 e 1955. E trabalhando, eu estudei. Praticamente o meu pai me mandou para a escola no 2º ano. A alfabetização a gente foi feita em casa. Aprendi assim. Fui matriculado no 2º ano. Estudei o 2º ano, o 3º até o mês de julho. Aí o meu pai se mudou para uma cidade no interior do estado do Rio, chamada Itaguaí. E a gente foi morar muito longe da cidade em si, e não havia escola. Então interrompi o estudo. O meu pai pegou malária, tivemos ele internado no hospital beirando 6 meses. A minha mãe ficou doente, eu fiquei morando sozinho com o irmão mais novo, num barraco coberto de folha de coqueiro, de folha de pindoba, né? E foi também um momento difícil. Enfim, interrompi os estudos na 3ª série, na metade da 3ª série,
e voltei a estudar em 1955, concluindo o meu curso primário numa espécie de supletivo. Ainda hoje existe, naquele tempo havia mais para o primário. E eu fiz o curso à noite, trabalhava de dia e estudava à noite na escola, Colégio Getúlio Vargas, em Bangu. Terminei o curso primário, recebi meu certificado, fui trabalhar numa fábrica de tecido Bangu, trabalhei ali durante uns 8 meses, trabalhava à noite, de 10 horas da noite às 6 horas da manhã. Trabalhava na seção de fiação. E ali trabalhei até sair em 1956, fim de 56, quando eu fui estudar no seminário. Me senti chamado por Deus para a obra do Reino de Deus e abandonei, dei aviso prévio à fábrica e fui estudar no seminário em Pedra de Guaratiba. E família muito pobre, no seminário eu não tinha o apoio do pai e da mãe, nem sequer para comprar às vezes um sabonete. Mas estudei pela graça de Deus, fui bem nas notas, 4 anos de estudo, não repeti nenhuma matéria, não fiquei em segunda chamada para nenhuma matéria. Cheguei até dar aula no último ano, faltou um professor, e eles tiveram dificuldade em achar um professor e me chamaram para dar aula, mesmo ainda sendo estudante. Também continuei dando aula no seminário 1 ano após a formatura, em 1961. Né? Eu me formei em 13 de dezembro de 60, em 1961 ainda continuei dando aula. 29 de janeiro de 61, pela graça de Deus, eu fui licenciado como pastor, que é uma espécie de estágio, né? E a 22 de abril de 61, fui ordenado oficialmente como pastor na Igreja Evangélica Congregacional de Senador Camará. Presidiu a sessão o reverendo Júlio Inácio Cardoso, que era meu tutor eclesiástico. E daí segui a caminhada como pastor e como professor. Porque como pastor eu trabalhei na Igreja Evangélica de Dona Clara, no bairro de Madureira, no Rio. Trabalhei na Igreja Evangélica Pina Rangel, no bairro de Campo Grande. E fui eleito pastor na Igreja Evangélica de Andorinhas, isso a 11 de março de 1962, tomei posse. Fiquei lá até dezembro de 1965, quando me mudei para Iporã, no Paraná. E em 19 de dezembro de 64, contraí núpcias com Edith Araújo Cordeiro, Edith Cordeiro Marques, cujo nome tem aí o colégio, né? Em Laranjeiras do Sul, Paraná. Ela era da Igreja Metodista. Desse casamento tenho 4 filhas. Ali, professora Lidiane Cordeiro Marques, professora Lília Cordeiro Marques, o Lúcio Cordeiro Marques, que trabalha em Londrina, e a professora Lúcia Cordeiro Marques, que trabalha como professora no Rio de Janeiro. E a Edith faleceu a 15 de maio de 1974. Problemas de complicações pós-operatórias. E contraí segunda núpcias a 28 de junho de 1975 com Neiva Weber Fiuza, que veio a ser mais tarde professora e chegou até ser diretora de colégio noturno. E desse segundo casamento tenho 3 filhos. O Luciano Fiuza Marques, que trabalha em Cianorte, numa firma. Ele tem o curso de informática e trabalha neste setor na firma. E viaja praticamente no Brasil inteiro para atender clientes daquela firma. E a Luciana Fiuza Marques, que mora aqui no Turvo, e trabalha como escoteira, chefe escoteira. E em São Paulo tem o Luiz Paulo Fiuza Marques, que é o meu caçula, que fez o curso aí em Guarapuava, na Unicentro. Antes de receber o diploma, havia passado no concurso para fazer o mestrado na Universidade Mackenzie. Fez o mestrado e a própria universidade incentivou para ele fazer o doutorado. Então, em linhas gerais, isso aí. Como professor,
Eu citei aí como pastor, por exemplo, do Rio de Janeiro eu vim ser pastor em Iporã, a Igreja Evangélica de Iporã. Ali fiquei até 1970. De Iporã eu fui para a cidade de Siqueira Campos, em que fiquei 70 e 71. De Siqueira Campos eu mudei para o Turvo na primeira semana de março de 1972, onde resido até hoje. E fui pastor da igreja de Cascavel 1 ano, e aqui do Turvo, beirando 18 anos, fui pastor. Hoje eu sou aposentado. Como professor, eu além de dar aula no seminário em 1960 e 1961, eu dei aula num colégio, numa escola normal num ginásio no município de Magé. E em Porã eu dei aula no colégio estadual, 2 anos, fui diretor de um outro colégio e montei o projeto desse outro colégio. Era um colégio comercial. E também fui diretor e professor nele. E em Siqueira Campos eu fui professor 2 anos no Colégio Estadual de Siqueira Campos. De Siqueira Campos eu fiz o vestibular em Avaré, São Paulo, em 1971. Passei, estudei, fiz o primeiro ano de letras e vim concluir em Guarapuava a 23 de dezembro de 1974. Naquele tempo a FAFIG. Depois fiz pós-graduação na área de letras, concluindo em julho de 1986, também não no centro. E aqui no Turvo eu trabalhei como professor, montei o projeto da escola, Edith Cordeiro Marques, para ter de 5ª a 8ª série e o 2º grau, e trabalhei como professor, trabalhei como diretor durante cerca de 16 anos. Fui documentador escolar 11 anos, atendendo todo o município de Turvo. Fui diretor do Centro de Treinamento de Professores do Estado do Paraná, que atendia professores de todos os municípios do Paraná durante 3 anos. E, enfim, essa é, de algum modo, a síntese da minha atividade como pastor, como professor e alguma coisa também no trabalho secular.